Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. Vamos às notícias! A tensão entre os técnicos de futebol no Brasil nunca foi algo novo, mas o que aconteceu nas vésperas das semifinais do Paulistão entre Abel Ferreira e Luiz Zubeldia tomou um rumo inesperado. Antes de um dos confrontos mais aguardados do campeonato, os dois se envolveram em uma troca de palavras ríspidas que causaram surpresa e dividiu a opinião pública. O que era para ser apenas mais um duelo técnico entre duas grandes equipes se transformou em um campo de batalha psicológico, onde o fator humano e emocional se misturou com a estratégia tática. Abel, conhecido por sua frieza e compostura, não hesitou ao responder críticas feitas por Zubeldia, que havia questionado abertamente as decisões do treinador português durante o campeonato. O clima esquentou quando Zubeldia, em entrevista coletiva, insinuou que as opções de Abel estavam sendo excessivamente previsíveis e que sua equipe não estava mostrando a mesma criatividade de outras edições do Paulistão. Ao ser confrontado por repórteres sobre os comentários, Abel não foi nada tímido em sua resposta, disparando que o técnico argentino deveria olhar para sua própria casa antes de criticar a dos outros. A troca de palavras foi imediata e se espalhou rapidamente entre jornalistas, torcedores e especialistas do futebol. Em suas declarações subsequentes, Zubeldia não se acanhou e afirmou que as críticas de Abel eram uma forma de desviar a atenção das dificuldades de sua própria equipe. A disputa verbal entre os técnicos rapidamente tomou os noticiários, ofuscando a preparação das equipes para o grande embate nas semifinais. Os fãs de futebol, especialmente os apaixonados pelo Paulistão, estavam em polvorosa. De um lado, Abel Ferreira, campeão da Libertadores com o Palmeiras e visto como um dos técnicos mais brilhantes da geração atual, e do outro, Luiz Zubeldia, um comandante experiente que levou o Atlético Mineiro a diversos títulos, conhecido por sua visão tática aguçada e estilo agressivo. Ambos com histórias de sucesso e conquistas, pareciam agora mais preocupados em medir forças fora das quatro linhas. A atmosfera em torno das semifinais passou a ser marcada por esse enredo inesperado de rivalidade com os próprios jogadores, comentando sobre o impacto emocional da troca de farpas. A gente sabe que o clima está quente, mas dentro de campo é onde temos que mostrar nosso valor, disse um dos atletas do Palmeiras, tentando minimizar a situação. Mas como é comum em grandes confrontos, o psicológico pareceu se tornar uma peça-chave nesse jogo, com Abel e Zubeldia, demonstrando que, no futebol, a guerra psicológica muitas vezes antecede a batalha física. Alguns especialistas apontaram que por trás das palavras duras havia uma estratégia de desestabilizar o adversário. O futebol, em sua essência, é um esporte de detalhes, e os técnicos sabem que qualquer pequena falha pode ser explorada. A provocação de Zubeldia poderia ser interpretada como uma tentativa de tirar o foco de Abel, que estava à frente em algumas estatísticas da competição, mas também poderia ser uma forma de pressionar seu time a ir ainda mais forte para a disputa. Para muitos, no entanto, o que era para ser uma disputa saudável e tática foi se transformando em um jogo de egos. Afinal, Abel Ferreira, que costumava se destacar pela sua postura diplomática, agora se viu arrastado para um cenário que poucos o esperavam. Por outro lado, Zubeldia, conhecido por sua postura agressiva, parecia ter encontrado um momento perfeito para se colocar como protagonista. A pressão sobre os dois aumentava, e as especulações sobre quem sairia vencedor dessa guerra de palavras também se intensificavam. As rivalidades no futebol brasileiro sempre foram um dos motores que impulsionam a paixão dos torcedores, mas quando são protagonizadas por figuras tão carismáticas e controversas, como os técnicos desses dois gigantes do futebol paulista, o enredo ganha um novo grau de emoção. A expectativa para o primeiro jogo das semifinais foi crescendo, e mais do que uma simples disputa por uma vaga na final. O que estava em jogo agora era o respeito e a imagem de ambos os treinadores. A mídia, como sempre, desempenhou um papel
crucial, ampliando cada gesto, cada palavra, cada reação dos envolvidos. Os debates se espalharam para as redes sociais, com torcedores dos dois lados se engajando em uma discussão acirrada. Enquanto alguns defendiam a postura mais agressiva de Zubeldia, outros se apoiavam na experiência e autoridade de Abel para garantir que a provocação não passasse impune. O momento decisivo se aproximava e a pressão só aumentava. Nos treinos, ambos os técnicos procuraram manter o foco em suas equipes, mas é claro que o duelo psicológico já estava no auge. Abel, com seu estilo metódico e cauteloso, e Zubeldia, com sua ousadia tática, agora enfrentavam não apenas a expectativa de suas torcidas, mas o desafio de mostrar qual mentalidade prevaleceria dentro de campo. No entanto, para os atletas, o que realmente importava era a chance de brilhar diante de milhões de espectadores. O cenário fora das quatro linhas poderia ser excitante e, sem dúvida, dava um toque a mais ao espetáculo, mas dentro do gramado, as disputas seriam decididas com a bola nos pés. As provocações poderiam ser usadas como combustível, mas no fim das contas, quem faria a diferença seria quem conseguisse implementar a melhor estratégia. Para os torcedores, cada minuto antes do apito inicial parecia uma eternidade. Nas arquibancadas, a promessa de um jogo recheado de emoções e polêmicas era o que mais excitava os fanáticos, que sabiam que, independentemente do resultado, o duelo entre Abel e Zubeldia ficaria marcado na história do futebol paulista. Quando o dia da partida finalmente chegou, todos estavam ansiosos. No fundo, todos sabiam que, apesar de toda a provocação e tensão, o futebol ainda era o maior vencedor. No entanto, a rivalidade entre os dois técnicos, alimentada por meses de preparações e disputas emocionais, daria o tom para mais uma semifinal histórica no Paulistão. Ao apito final, os resultados poderiam ser diferentes para cada um. No entanto, o impacto da rivalidade entre Abel Ferreira e Luiz Zubeldia já teria deixado sua marca, ampliando ainda mais a narrativa de que o futebol brasileiro vai além dos gols e das jogadas. O jogo entre essas duas mentalidades conflitantes já era, por si só, uma história que os torcedores jamais esqueceriam. Olá, torcedor Alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! À medida que as semanas passaram e o clima de tensão se intensificava, o confronto entre Abel Ferreira e Luiz Zubeldia se tornou o assunto central nos bastidores do futebol paulista. Ambos os técnicos eram conhecidos por suas filosofias distintas, mas agora, além das táticas dentro de campo, estava em jogo o equilíbrio psicológico entre eles. As provocações que começaram com uma simples troca de palavras, logo se transformaram em um espetáculo à parte, alimentado pela imprensa e amplificado pelas redes sociais. Zubeldia, que já demonstrara sua ousadia em diversas entrevistas anteriores, parecia ter encontrado no confronto com Abel uma oportunidade para ganhar o protagonismo necessário para sua equipe. O técnico argentino não era de se deixar intimidar, e seu estilo agressivo, tanto dentro quanto fora de campo, ressoava com sua própria equipe, que sentia o peso de cada palavra trocada entre os treinadores. A atitude de Zubeldia fez com que muitos o vissem como alguém que não temia enfrentar os grandes nomes do futebol. Por outro lado, Abel Ferreira, que havia cultivado uma imagem de profissionalismo e disciplina, não estava disposto a ser desafiado. Sem responder, o técnico do Palmeiras se via diante de uma situação delicada: manter sua postura de respeito sem permitir que suas convicções fossem minadas por palavras lançadas ao vento. Ele sabia que sua resposta teria um impacto significativo sobre sua equipe e sobre a percepção do público, mas decidiu, como sempre, usar a pressão para motivar seus jogadores. A troca de farpas também revelou uma característica interessante dos dois técnicos: o modo como cada um se relacionava com a pressão. Zubeldia, com sua postura de contestação, parecia buscar a provocação como uma forma de tirar o foco do adversário e direcioná-lo para si. Abel, por outro lado, usava a pressão para criar um ambiente de superação dentro do elenco do Palmeiras. Para ele, a guerra psicológica não era apenas uma questão de responder aos ataques, mas de transformar aquilo em uma força motivadora. Para os jogadores, o impacto das discussões fora de campo não era algo trivial. Muitos se viam questionando as palavras de seus treinadores, tentando entender se as provocações estavam afetando a maneira como as equipes se preparavam. Alguns até se perguntaram se seria possível manter o foco em aspectos técnicos e táticos diante de
de toda essa agitação, os líderes de vestiário de ambas as equipes tiveram que assumir a responsabilidade de manter a calma e direcionar os companheiros para o único objetivo que importava: a vitória. Nos bastidores, os auxiliares técnicos e a comissão de cada time desempenhavam um papel fundamental ao tentar reduzir os efeitos das discussões. Enquanto Abel e Zubeldia trocavam palavras acaloradas, seus assistentes procuravam manter a serenidade, analisando os aspectos técnicos do adversário e buscando os pontos fracos para explorar durante o jogo. Era um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento fora de campo poderia resultar em um cheque-mate dentro do gramado. Entretanto, a maneira como a mídia tratou as provocações também teve um papel fundamental em aumentar a magnitude do confronto. Os jornalistas, ao relatarem os insultos trocados entre os treinadores, estavam construindo uma narrativa que ia muito além do simples futebol. Aquilo se tornou um conto épico sobre orgulho, estratégia e competição. Cada manchete, cada comentário nas redes sociais alimentava o fogo da rivalidade e fazia com que a expectativa para o confronto crescesse ainda mais. Enquanto isso, as torcidas dos dois times estavam em pé de guerra. Palmeiras e Atlético Mineiro, através de seus seguidores, reagiram de maneiras intensas. Para os palmeirenses, o fato de Abel Ferreira ser provocado por Zubeldia era visto como uma demonstração de fraqueza do adversário. Para os torcedores do Galo, as críticas de Zubeldia representavam uma resposta direta às tentativas de Abel de estabelecer uma superioridade mental. A rivalidade não se limitava mais aos estádios, ela se espalhava pelas ruas, pelos bares e pelas casas, criando um ambiente carregado de paixão e rivalidade. No entanto, havia uma tensão mais profunda que se estendia para além do que os olhos podiam ver. Alguns analistas acreditavam que a troca de provocações tinha uma razão mais estratégica. Os técnicos, de maneiras diferentes, estavam tentando desestabilizar o emocional do outro para ganhar vantagem no jogo decisivo. Essa guerra psicológica, por mais agressiva que fosse, tinha um propósito claro: afetar o desempenho do time adversário e conquistar a vantagem mental. Na véspera da partida, com as declarações ainda frescas na memória de todos, os olhos estavam voltados para os dois treinadores. Não era apenas uma semifinal do Paulistão que estava em jogo. O que estava em disputa era a liderança do espetáculo, a superioridade emocional e, acima de tudo, o respeito no futebol paulista. O jogo seria a arena onde Abel e Zubeldia poderiam, enfim, dar a última palavra. E o que antes parecia ser uma simples rivalidade futebolística, agora se tornava um episódio que ficaria marcado na memória dos torcedores como um dos maiores duelos de líderes da história recente do esporte. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.